Mais uma vez a igreja está vivenciando o domingo da transfiguração. E ela está vivenciando a transfiguração num momento atípico. É tempo de pandemia. Qual é a importância do evento da transfiguração e qual é a grande mensagem da transfiguração para esses dias em que nós estamos enfrentando uma pandemia? Pois bem, o conselho de Deus, ele é fundamental para esse tempo. Assim que Pedro teve o desejo de fazer lá 3 barracas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus, e permanecer em cima do monte, eis que Deus, do meio de uma nuvem, deu o seguinte conselho: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. É tão importante este conselho para os nossos dias. Ele é tão fundamental para os nossos dias. Por quê? Bem, eu não posso lembrar da transfiguração sem me recordar daquilo que Jesus havia dito para os seus discípulos. E nós vemos isso nos versículos 27 até o versículo 33, onde o texto diz assim: depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para Pedro, para os discípulos, e repreendeu Pedro dizendo: saia da minha frente, Satanás, ou saia da minha frente, adversário. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Vejam só. Jesus havia acabado de dizer para os seus discípulos que ele estava indo para Jerusalém para lá ser entregue, para lá sofrer, para lá morrer, mas também ressuscitar. E isso não agradou muito o apóstolo Pedro. Pedro havia largado a pesca, havia largado os seus familiares para seguir Jesus, talvez numa outra perspectiva de que Jesus fosse um verdadeiro libertador político, que era o libertador tão aguardado por aquele povo naqueles dias em que haviam tantas revoluções, em que haviam tantas insurreições, porque ninguém suportava mais o jugo dos romanos. E vejam só, no versículo 34, Jesus então agora diz para a multidão. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu não posso pensar na transfiguração sem pensar nesse discurso de Jesus. Primeiro no discurso para os seus discípulos e depois também naquilo que ele disse para os discípulos e também para as multidões. É preciso negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negar a si mesmo nada mais é do que é preciso superar o egoísmo. É preciso deixar o egoísmo de lado. Tomar a sua cruz nada mais é do que arriscar a vida por Jesus, arriscar a vida pelo Evangelho. Observe, por egoísmo, Pedro não queria descer do monte. É melhor ficar aqui, Jesus, porque logo depois disso eles subiram para o monte e lá houve a transfiguração. Para que descer? Para que sofrer? Para que ir para Jerusalém? Para que passar por tudo isso que o Senhor está dizendo que vamos ou que vai passar e que nós também vamos passar em consequência do Evangelho? Para que passar por tudo isso? Vamos permanecer aqui. Pedro não quis ouvir Jesus, chamou Jesus do lado e disse: Senhor, isso não vai acontecer contigo. Pedro também, diante do perigo, negou Jesus 3 vezes. Por que negou Jesus? Para salvar a própria vida. Interessante quando nós olhamos para este contexto. Negar Jesus e o seu Evangelho para preservar a própria vida. Essa foi a atitude de Pedro, foi a atitude de muitos outros homens, de muitas outras mulheres. Mas é como diz Jesus, se alguém faz isso, na verdade está perdendo o sentido da própria vida.
Porque quando nós deixamos o Evangelho de lado, nós, na verdade, estamos deixando o verdadeiro sentido da vida de lado. Tanto que no versículo 38, Jesus disse assim: portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos. Quantas pessoas ainda hoje, elas têm vergonha das palavras e dos ensinamentos de Jesus. E essa vergonha do Evangelho de Jesus se dá quando nós acabamos tão somente por assumir uma ideologia do império. E diante dessa situação, agora lá no Monte da Transfiguração, eis que Pedro tem um desejo: vamos permanecer por aqui. E Deus, de uma nuvem, mostrando assim a presença de Deus, diz: a ele, Jesus, ouvi. Nós vivemos tempos de pandemia e nós não estamos mais querendo arriscar a vida para ouvir o Evangelho. Não, é verdade, eu não sou contra, não é isso, eu sou a favor. Precisa sim usar álcool em gel, é preciso higienizar as mãos, sim, é preciso o uso de máscaras, e eu não sou contra isso, de maneira nenhuma. Mas, querido amigo, querida amiga, você já tem observado o quanto essa ideologia do império do fique em casa é algo que parece ser válido, parece ser verdadeiro e necessário apenas quando as pessoas precisam vir para o templo? Aquela velha ideologia do império de que precisamos evitar aglomeração parece só fazer sentido, só parece ser necessário quando nós nos reunimos no templo, porque nós não temos deixado de ir ao supermercado, a umas festinhas e assim por diante. Não é ser contra medidas sanitárias, mas é tão somente lembrar para você da mensagem de Deus na transfiguração: a ele Jesus ouvi. Ouvir Jesus. Que recomendação tão necessária para esses dias ou para esses tempos de pandemia. Afinal, nós estamos com um medo apenas. E o único medo que temos é de aglomerar na igreja. O único medo que temos é de justamente termos que ficar em casa exatamente no momento de culto. Lembre-se, não sou eu quem está falando. Não, é o próprio Deus. Quando Pedro quis ficar lá no alto do monte, longe dos perigos, longe do ter que negar-se a si mesmo, longe do ter que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ele preferiu ficar lá no monte, confortável, tranquilo, e não descer do monte, e não ouvir Jesus, como muitas vezes deixou de ouvir, como muitas vezes negou, como muitas vezes se envergonhou. Que essa não seja a nossa situação. Afinal, tudo que eu mais quero que você diga, tudo que eu mais quero dizer é quando Jesus vier com os seus santos anjos para buscar os seus, que eu possa dizer: Senhor, bom é estarmos aqui. Mas enquanto nós não estamos lá, nós continuamos aqui, negando a nós mesmos e também tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Portanto, enquanto nós aqui estamos, o conselho que nós precisamos ouvir e seguir é o que disse o próprio Deus: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Porque quando Jesus diz: vida é dada para mim, vida é dada para você. Quando Deus diz: coisas novas acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Como eu disse essa semana para uma pessoa que eu fui visitar, a pessoa acabou de ter alta do hospital, eu disse assim: olha, Deus é tão maravilhoso, que quando Ele não nos tira do hospital, da cova Ele nos tira. Esse Deus é o Deus da vida, o Deus que nos socorre em todas as situações. Que Deus abençoe. Fiquem com Jesus, um forte abraço, abençoado tempo de transfiguração. Forte abraço, tchau, tchau.